Olá, tudo bom? Como vão vocês? Aqui quem fala é a professora Andresa Alves, da disciplina de Biologia. Vocês sabem que teremos essas aulas nesse formato por algum tempo, mas eu quero tranquilizar vocês e dizer que eu vou tentar fazer com que essas aulas sejam o mais parecidas possível das aulas que a gente tem na escola. Então, eu vou mostrar os slides para vocês vão ver a tela do meu computador e eu vou explicando o que estiver sendo projetado. Então, dessa forma, vocês vão ter tanto o material para estudo disponível no vídeo, que são esses slides, quanto a explicação. E aí, como é um vídeo, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, voltar, pausar para fazer as anotações de vocês. E se vocês tiverem dúvidas, anotem e assim que for possível, nós poderemos discutir e eu posso tirar as dúvidas de vocês. Bem, uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que essas aulas que vocês vão receber, elas são exatamente de acordo com o conteúdo programático da nossa disciplina. Então, o que vamos ver hoje é um conteúdo que veríamos na aula normalmente. Então, tudo que a gente for ver aqui é exatamente o que a gente estaria vendo na escola se as aulas estivessem acontecendo presencialmente. Então, dando sequência ao nosso conteúdo programático, então vocês devem lembrar que nós estávamos começando a ver seres vivos. E o primeiro reino de seres vivos é o reino Monera, vocês devem lembrar. Ele é composto por dois grandes grupos de organismos, que são as bactérias e as arqueias. Nessa aula, nós vamos nos ater mais às bactérias e eu vou explicar. Mais na frente vocês vão entender por que a gente vai ter essa maior atenção às bactérias do que às arqueias, ok? Então vamos seguir nossa aula, vamos iniciar. Bem, gente, uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que os organismos do reino Monera, então isso inclui tanto as arqueias quanto as bactérias, eles são organismos procariontes, certo? O que é um organismo procarionte? Lembram que eu falei para vocês que a grande diferença entre células procarióticas e células eucarióticas é que as células procarióticas não apresentam membranas internas. Então, vejam só, na célula eucariótica, eu tenho uma complexidade maior de elementos e esses elementos, vocês veem que eles estão individualizados dentro da célula, certo? Então, esses elementos, eles estão compartimentados, ou seja, eles estão separados do meio externo deles por uma membrana, ok? Então, eu tenho a carioteca na célula eucariótica, que é aquela membrana que separa o núcleo do restante da célula, e cada organela tem a sua membrana também, para poder haver a divisão e a separação desses elementos do meio citoplasmático. No entanto, na célula procariótica, o que é a grande característica da célula procariótica? Ela não vai ter essas membranas, então a gente vai ter então uma menor complexidade de elementos. São organismos então mais simples. Então, nós vamos ter ribossomos, que vocês devem se lembrar que são essenciais para a síntese de proteínas. E como são as proteínas que controlam a atividade celular, então todos os tipos de célula apresentam ribossomos, certo? Então, temos o ribossomo, a cromatina. A gente vai entender melhor quando a gente estiver estudando o núcleo celular, qual é a função da cromatina, no que ela atua, mas enfim, ela está mais relacionada ao núcleo da célula, ao comando das células. Certo? Temos a membrana plasmática, que é a membrana que recobre todo o citoplasma da célula. Então, é como se a célula vai estar envolvida numa membrana fina
e que é o que vai delimitar ela do que é externo a ela. E aqui a gente tem, perdão, e aqui a gente tem escrito membrana esquelética. Essa membrana esquelética, na verdade, é dessa imagem aqui, mas a gente chama de parede celular. A gente vai entender bem melhor. Vou explicar direitinho para vocês, ok? Temos também o hialoplasma, que é essa parte do citoplasma em que eu vou ter alguns elementos, como os ribossomos e os plasmídeos, que a gente vai ver mais na frente. Então, o que a gente precisa saber sobre os organismos do reino Monera? Obrigatoriamente, todos eles são procariotos. Me desculpem de novo, toda vez que eu mexo o mouse aqui, ele dá uma acelerada, ele passa o slide. Eu preciso passar o mouse para mostrar para vocês verem o que é que eu estou tentando indicar, como por exemplo aqui, tá? Isso vai acontecer algumas vezes, eu peço perdão. Bem, então, precisamos saber que os indivíduos do reino Monera, eles são procarióticos, todos eles, arqueias e bactérias, e eles são unicelulares, eles são sempre unicelulares, tá? Não existe organismo do reino Monera que seja multi ou pluricelular. Mas vamos discutir isso mais à frente. Bem, nós discutimos também em algumas aulas passadas que existe uma classificação entre os seres vivos. Foi inclusive quando a gente discutiu sobre os vírus, né, sobre eles não serem seres vivos, vocês devem estar lembrados disso. E eu falei para vocês que existem 5 reinos de seres vivos. Entre esses 5 está o reino Monera, que é o reino das bactérias e das arqueias, mas existe uma outra proposta de classificação dos seres vivos, que é a classificação em domínios. E temos 3 domínios. Temos o domínio bactéria, que é esse em azul. Temos o domínio arqueia, que contém as arqueias halófitas, termófilas, a gente vai comentar um pouco sobre elas mais à frente. E temos o domínio eucariota ou eucária, onde estão todos os outros organismos que não são bactérias nem são arqueias. Ou seja, nós mesmos estamos incluídos dentro do domínio eucária, certo? Bem, então, voltando aqui às características gerais do reino Monera, então eu já comentei para vocês que ele é composto por bactérias e arqueias. Temos também as cianobactérias, que são bactérias que ainda são, na verdade, classificadas como microalgas, mas é bom a gente ter um entendimento de que não são algas, são realmente bactérias, e elas vivem geralmente em ambientes aquáticos, em grande quantidade nos mares, nos rios, nos lagos, e são essas cianobactérias as maiores responsáveis pelo acúmulo de oxigênio que a gente tem na atmosfera hoje. Então, essa quantidade de oxigênio que permite com que todos nós, animais, consigamos viver nesse ambiente, já que a gente faz respiração aeróbica e a gente precisa de oxigênio, esse oxigênio todo que está disponível na atmosfera do nosso planeta, ele é em grande parte responsabilidade do metabolismo das cianobactérias. Então, nós não estaríamos aqui se não fossem elas. Tá? Elas também fazem parte do reino Monera, mas são bactérias, um grupo especializado de bactérias. Bem, então, todos os organismos dentro do reino Monera são seres muito simples, como eu comentei com vocês, unicelulares e com célula procariótica. E o que é que implica em dizer uma célula procariótica? É uma célula que não tem núcleo diferenciado, ou seja, ela não tem aquela membrana, que é a carioteca, que separa o núcleo das outras partes da célula, certo? E além disso, na célula procariótica também a gente precisa lembrar que não existem compartimentos membranosos dentro da célula. Então, essa célula vai ter apenas a membrana plasmática, algumas têm parede celular, mas dentro da célula a gente não vai ter elementos separados por membranas internas. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de bactérias
Aqui temos uma grande quantidade de bactérias, de tipos de bactérias diferentes, vocês estão observando aqui. E eu falei para vocês, ó, todos os indivíduos do reino Monera, eles são o quê? Unicelulares, eles só têm uma célula. Mas vocês podem chegar aqui e dizer, ô professora, mas olha só, eu estou vendo um monte de células juntas aqui, então eles não são unicelulares, são. Só que eles podem formar grupos. Essas células, elas podem viver juntas em colônias, certo? Mas o corpo delas é individualizado. Tanto é que a gente vê os agrupamentos, mas a gente consegue separar. A gente consegue ver, né? Esse aqui é um indivíduo, esse aqui é outro, esse aqui é outro, o outro, e assim vai, certo? Eles formam essas colônias, mas são indivíduos separados, tá? E aqui ao lado a gente tem as cianobactérias, que são esses organismos que eu falei para vocês, que são grandes responsáveis pelo acúmulo de oxigênio na atmosfera do planeta da gente, são extremamente importantes para toda a vida animal no nosso planeta. Desculpem, apareceu uma notificação aqui. Bem, nós temos esses seres procarióticos entre as bactérias e as arqueias. Eu falei para vocês que a gente vai dar um enfoque maior nas bactérias, mas a gente vai fazer um comentário aqui sobre as arqueias também. E por que a gente não tem esse enfoque tão grande nas arqueias? Gente, as arqueias, elas são um grupo de seres vivos que até pouco tempo não era diferenciado. O que eu quero dizer com isso? Acreditava-se que as arqueias eram bactérias diferenciadas, ou seja, era um grupo de bactérias. Depois, né, tanto é que achava-se que elas eram bactérias. Vocês podem ver em alguns livros, ou se vocês forem fazer uma pesquisa até na internet, ainda usam esse nome de arqueobactérias. Essa palavra ela está em desuso, porque ela era utilizada para denominar um grupo específico dentro das bactérias. Mas hoje a gente já sabe que as arqueias não são bactérias, elas estão ali no mesmo reino, mas como eu mostrei para vocês aquela classificação nos 3 domínios, elas fazem parte de um domínio diferente, ou seja, elas têm uma origem evolutiva diferente das bactérias, elas não compartilham a mesma história evolutiva, certo? Então a gente não utiliza mais arqueobactérias, mas se vocês estiverem pesquisando e lerem algum material com essa palavra, saibam então que é referente às bactérias, tá? Então, as bactérias não, perdão, as arqueias. Então, essas arqueias, né, são obviamente organismos unicelulares também, então a gente consegue ver aqui uma colônia de arqueias, e onde que eu encontro principalmente essas arqueias? A gente não sabe muita coisa sobre elas, porque agora, há pouco tempo, é que a gente descobriu que eram organismos novos, diferenciados, e os estudos sobre esses organismos ainda estão em desenvolvimento inicial, digamos assim. Então, nós sabemos já, desde a época em que se achava que as arqueias eram bactérias, de que elas vivem em ambientes extremos. E por isso, algumas arqueias são chamadas de extremófilas. Vocês podem encontrar esse termo também. Elas são encontradas em fontes hidrotermais, então são ambientes com temperatura muito grande, muito alta, perdão, 100 graus, 200, até 400 graus, certo? Aqui a gente tem uma imagem de um vulcão. É um vulcão, é uma fonte hidrotermal, é um vulcão em Yellowstone, o nome do vulcão é Yellowstone. E nesse vulcão são as formas de vida encontradas, porque é muito quente. Nem as bactérias conseguem viver nesse ambiente. Então, as arqueias elas conseguem resistir a esse ambiente aqui e elas conseguem sobreviver lá, nessas fontes hidrotermais. Temos outro tipo de fontes hidrotermais também nos fundos do oceano. Quando eu digo fundo, eu estou falando daquelas áreas do oceano que são muito profundas. Vocês já devem ter ouvido falar
que o oceano ele é dividido em camadas. A gente tem estratificações no oceano, então temos áreas que são mais próximas da superfície e as áreas muito profundas, abaixo de 400 metros, ou 2.000 metros de profundidade, onde inclusive a luz não chega. Então vocês veem, ó, isso aqui é uma imagem, essa imagem de um submarino que fez, né? Que a gente ainda não consegue chegar nesses locais porque a pressão é muito alta também, né? Então é totalmente escuro, é bem escuro lá, e porque a luz do sol não chega nessa profundidade. E antigamente, quando eu digo antigamente, não é tão antigamente assim, é coisa de menos de 20 anos passados, né? Cerca desse tempo aí, não é tanto tempo assim. Achava-se que nessas porções oceânicas não existia vida, porque não chegava a luz. Então, se não chegava a luz, como é que seres vivos iam, né, conseguir sobreviver lá? A gente sabe, por exemplo, que os organismos produtores, a maioria dos organismos produtores, eles utilizam a luz do sol, né, que são os fotossintetizantes, utilizam a luz do sol como energia para produzir compostos químicos, como a glicose, por exemplo. E nesses locais onde a luz do sol não penetrava, achava-se que não tinha vida. Até que com vários, né, desenvolvimento da pesquisa, então lembrem-se e defendam sempre a ciência por onde vocês forem. Com o desenvolvimento da pesquisa científica, percebeu-se que existia sim vida nesses locais, nessas fontes hidrotermais também, porque esses locais são muito quentes, coisa de 400 graus Celsius, é bem quente. E o que é que encontraram lá? Encontraram chaminés naturais. Então, você tinha uma parte do substrato, do assoalho, nesses locais, e simplesmente saíam fumaças escuras ou azuladas, parecendo pequenos vulcões nesses locais. E nesses locais onde saem, né, esses geysers, existe, né, foi comprovado a presença de árqueas. Então, primeiro que se achava que não existia vida, depois descobriram-se as árqueas e pensaram, como é que essas árqueas elas conseguem sobreviver nesse local? Então, vocês devem lembrar que eu falei para vocês que os organismos produtores, eles podem fazer fotossíntese ou eles podem ser quimiosintetizantes. O que é um organismo quimiosintetizante? É um organismo que vai absorver algum elemento químico ou alguns elementos químicos e fazer reações químicas e transformar isso em energia. Então, essa água que sai dessas chaminés naturais, ela libera muitos elementos químicos, e essas arcas elas conseguem utilizar esses elementos químicos para produzir energia para elas. E a melhor e a coisa mais incrível, perdão, que descobriram há pouquíssimo tempo é que nessas fontes hidrotermais existe vida além das arcas. Então dá para ver aqui, ó, caranguejo, camarão, e existem anelídeos, moluscos, quinidários. Existem nessas regiões onde se achava que não tinha vida nenhuma. E como é que esses seres conseguem viver aqui? Andrés, e como é que eles vivem aqui? Não chega a luz lá, não tem. Eles comem o quê? Eles se alimentam do quê? Então, lembrem-se que a gente vai ter, então, os organismos que se alimentam desses quimiosintetizantes, que utilizam os elementos químicos para produzir energia. Então, existem organismos consumidores que se alimentam deles e alguns outros de porte maior, como esses caranguejos. Opa, desculpa. Como esses caranguejos, esses camarões. Então, existe toda uma cadeia alimentar existente nessas fontes hidrotermais e que há pouquíssimo tempo a gente achava que não existia nada. Tá? Isso é muito interessante e eu recomendo que vocês procurem saber sobre isso. Vocês vão se apaixonar. Bem, voltando aqui às bactérias, então, que é onde a gente vai dar maior foco nessa aula. Então, a bactéria é uma palavra que vem do grego,
bactéria também, que significa bastão. Existem várias formas celulares de bactéria, a gente vai ver mais na frente, vocês vão ver que algumas parecem uns bastõezinhos, e foram essas as primeiras encontradas e catalogadas, e por isso o nome bactéria. Tá? Então, as bactérias, elas são encontradas em todos os ecossistemas do planeta Terra. Em todo lugar existe bactéria até dentro da gente. Tá? E elas são, por mais que quando se fala em bactérias, as pessoas achem que não é legal, ou, né, enfim, que elas causam doença. Algumas causam, sim, fato, mas elas são extremamente importantes para a saúde da gente, para o meio ambiente e para a economia. Por exemplo, as bactérias elas são utilizadas na alimentação. Né? Os laticínios, por exemplo, eles são feitos a partir da ação de bactérias. Bactérias que são aqueles lactobacilos que vocês devem consumir quando tomam leite fermentado. Tá? Então, em todos os meios, todos os ambientes, a gente encontra bactéria no solo, no ar, em ambientes aquáticos, em ambientes terrestres, dentro e sobre a pele dos organismos, dos outros seres vivos, tá? Bem, dentro do nosso organismo, só para exemplificar para vocês o tanto de bactéria que existe dentro da gente, em uma pessoa, né, nós temos 3 tipos de flora de bactérias predominantes. Não são as únicas, mas são as predominantes. Tá? Então, temos os bacteroides, as protozoas e os ruminococos. Só para vocês verem a quantidade de bactéria que a gente tem, olha aqui embaixo. Ó. Para cada célula do corpo da gente, existe cerca de 10 bactérias. E nosso corpo é constituído por trilhões de bactérias. Então, imagine... de bactérias, não, perdão. De células. Então, imagine o tanto de célula que não existe dentro do corpo da gente, né? Então, aqui a gente tem uma numeração, né, da média da quantidade de bactérias que a gente tem em cada parte do corpo, do corpo que está mais suscetível a essas bactérias. Então, temos muitas bactérias na boca, no nariz, na pele da gente, no intestino e na genitália, dentro do sistema reprodutor da gente, principalmente as mulheres. Elas apresentam uma flora bacteriana maior do que os indivíduos do sexo masculino. Tá? E essas bactérias, gente, elas são importantes para a gente, tá? Elas são importantes porque elas atuam de maneira a controlar outras bactérias patogênicas também dentro do corpo da gente. Então, essas bactérias são as bactérias que a gente chama de bactérias do bem, né? E aí elas têm essas funções, como eu falei para vocês, de proteção, elas evitam, né, que o corpo da gente fique desprotegido contra a ação de outras bactérias que podem ser danosas para a gente. Elas também atuam nas informações que as células da gente, as nossas células de defesa, podem detectar, certo? E ela mantém a flora equilibrada no nosso corpo. Por exemplo, a flora intestinal, a flora vaginal, elas são muito importantes para equilibrar o corpo da gente também. E não só na gente, ela acontece em outros organismos e são extremamente necessários para a sobrevivência desses organismos, como por exemplo nos ruminantes, que são os bovinos. Eles precisam das bactérias para conseguirem quebrar a celulose, já que eles comem vegetal e eles não conseguem digerir a celulose, que é um carboidrato que compõe a parede celular dos vegetais. Eles não conseguem quebrar. Mas se eles só comem vegetais, então as bactérias elas quebram essa celulose e ajudam na digestão desses animais, certo? Bem, então vamos falar aqui rapidamente sobre a estrutura básica das bactérias, certo? Então, como eu já disse para vocês, que são unicelulares, procariotos, podem ser isolados ou viver em agrupamentos, né, em colônias. A gente tem, são organismos bem simples, certo? Então, nós temos um DNA em nucleoide. O que é nucleoide? Eu vou explicar melhor para vocês, mas o nucleoide ele é uma porção, digamos assim, que central,
né? Não é um núcleo, porque ele não está delimitado por uma membrana, mas ele é uma porção central onde a gente vai encontrar o cromossomo da bactéria, tá? É um cromossomo circular, inclusive. A gente vê esse emaranhado aqui e a gente pensa, achando que tem muitas coisas, mas não tem. É um DNA circular. Se você pegar uma bactéria, pegar o DNA dela e for esticando, 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 você vai ver que no final ele forma um círculo, tá? Nós temos também a membrana, nós temos também a membrana plasmática, eu estou tentando achar meu mouse, achei. Temos a membrana plasmática, que eu falei para vocês que é o que delimita, né, a célula do meio externo dela, ok? Todas as células, na verdade, apresentam membrana plasmática, sejam elas células de organismos procariontes ou de organismos eucariontes, tá? Nós temos a parede celular. Então, a parede celular tem uma camada externa, né? Ela é a camada externa que vai recobrir a membrana plasmática da célula. Lembrando que nem todas as bactérias apresentam o mesmo tipo de parede celular, tá? E a camada dessa parede celular, nas bactérias, em todos os tipos de bactérias, ela vai ser de um material chamado peptidoglicano, certo? A gente vai entender melhor essa diferença porque a gente vai ver que existe parede celular em outros organismos também, mas elas são feitas de um outro tipo de material. E isso é interessante para a gente poder classificar os seres vivos. Então, nas bactérias, a membrana, ou a parede celular, perdão, ela é composta de peptidoglicano, certo? Algumas bactérias apresentam fímbrias, que são estruturas como se fossem pequenos fios que saem delas, e outras apresentam flagelos. Não são todas que têm fímbrias, não são todas que têm flagelos, tá? O flagelo ele vai auxiliar na mobilidade da bactéria. Nós vamos ver mais à frente a utilidade deles, tá bom? Bem, aqui eu tenho... Aqui eu tenho novamente o esquema básico de uma bactéria, certo? Com um detalhe para uma estrutura aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Como se fosse esse canalzinho aqui. Esse canalzinho é chamado de pili ou pelo de conjugação. Ele é um canal de conjugação e a gente vai entender melhor para que ele serve no momento que eu estiver explicando para vocês a reprodução das bactérias, tá? Mas ele é utilizado na reprodução. Bem, então, quais são os componentes básicos de qualquer célula bacteriana? Então, eu falei para vocês de algumas coisas aqui, que algumas têm e que outras não têm, como, por exemplo, flagelo. Mas todas as bactérias vão ter, obrigatoriamente, esses 4 componentes. Primeiro, membrana plasmática. Todas as células têm membrana plasmática, seja de bactéria ou não. 2, citoplasma. Todas elas vão ter lá o citoplasma, onde a gente vai ter como se fosse uma solução em que todos os elementos da célula vão estar lá inseridos. Ribossomos e cromatina. Então, lembrem-se que os ribossomos eles vão ser fundamentais para a síntese de proteínas e todo ser vivo precisa de proteínas para que tenha funções celulares. E a cromatina, que é onde a gente vai encontrar lá os cromossomos, tá? E DNA circular. Lembra que eu falei agora do cromossomo? Então, é um cromossomo só. As bactérias só têm um cromossomo, certo? E o DNA que está dentro desses cromossomos, ele é em forma de círculo, tá? Bem, a região, né, que vai ser ocupada pelo cromossomo vai ser chamada geralmente de nucleóide. Então, seria essa região aqui. Ou nessa outra imagem, que está melhor da gente ver, essa parte roxinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, essa região roxinha aqui, que parece um miojo roxo. Pronto. Essa parte é o que essa região é a região que a gente vai chamar de nucleóide, certo?
No entanto, é muito comum que nas bactérias a gente encontre plasmídeos. E o que é que são plasmídeos? São moléculas de DNA não ligadas ao cromossomo bacteriano e que estão espalhados no hialoplasma. E então, o que é que eu quero dizer com isso? Esses plasmídeos são moléculas de DNA, mas não são do DNA cromossômico da bactéria, ou seja, é um DNA extra, é um DNA que ela tem a mais. E nesses plasmídeos é comum a gente encontrar genes que ofereçam resistência, né, proteção para a bactéria. Então, eles oferecem resistência a antibióticos. É exatamente por isso que a gente não pode tomar antibiótico sem receita médica. Acredito que talvez alguns de vocês já devem ter tomado antibiótico ou alguém da família de vocês já tomou antibiótico e vocês devem saber que não se pode nem comprar um antibiótico sem receita. É proibida a venda de antibiótico sem receita, porque a receita ela fica na farmácia, certo? E isso existe para quê? Para que se evite a resistência bacteriana. Se a gente toma antibióticos na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, então quer dizer que a gente pode favorecer a resistência dessas bactérias a antibióticos, por isso que é uma venda controlada. Bem, vamos falar aqui agora sobre a classificação das bactérias. Então, lembra que eu mostrei para vocês lá naquele slide que tinha vários tipos de bactérias? Elas têm formas diferentes, certo? E elas podem viver isoladas ou elas podem viver em grupos. E isso ajuda a gente a classificar as bactérias, tá? Então, inicialmente, nós temos as bactérias, a gente classifica as bactérias de acordo com a forma das células. Então, eu tenho células de formato tipo coco, que são formas esféricas, e esses cocos ou copos, eles podem se agrupar, né, formando colônias. E aí, quando eu tenho copos agrupados, então eu tenho nomes diferenciados. Então, vejam só, aqui eu tenho um coco ou coco, certo? Quando eu tenho dois, eu já vou chamar de diplococo. Quando esses cocos eles estão agrupados em uma sequência, como se fosse um colarzinho de contas, eu vou chamar de estreptococo, certo? E quando esses cocos eles estão dispostos como se fosse um cacho de uva, assim, digamos assim, eu vou chamar de estafilococo. Talvez você já tenha ouvido falar em estafilococo, né? E quando eles estão agrupados em formatos cuboides, nós temos as sarcinas, certo? Bem, existem também as células que são bacilos. Elas são formadas de bacilo. O que é um bacilo? Ele é um formato de bastão. É como se fosse um bastonete pequeno e essas células do tipo bacilo, que como essa aqui, ó, aqui a gente tem um bacilo que é flagelado, mas existe bacilo com flagelo e existe bacilo sem flagelo, tá? A tuberculose, por exemplo, é um bacilo não flagelado. Então, esses bacilos eles também podem formar colônias, e aí a gente vai ter diplobacilos, streptobacilos, e vai seguir essa mesma nomenclatura dos corpos para os outros tipos celulares. Tá? Nós temos os espirilos. Então, os espirilos eles vão ter formato de espiral. Tá? E os espíritos eles não formam colônias, eles são isolados, tá bom? E aqui, esqueci de mostrar para vocês, aqui a gente tem os streptobacilos, né? Porque esses bacilos eles também podem formar colônias. E por fim, nós temos o vibrião. É um tipo de célula que parece uma vírgula, assim, ela tem um formato de vírgula. Pode ser flagelado ou não flagelado e não forma colônia. Um exemplo do vibrião, de uma bactéria do tipo vibrião, é a bactéria que causa a cólera. É uma doença que causa desidratação severa. Se vocês ainda não ouviram falar, pesquisem sobre a cólera. Inclusive, esse vai ser o tema da nossa próxima aula, as doenças provocadas por bactérias. Bem, vamos agora falar sobre a reprodução, das bactérias. E a reprodução das bactérias, gente, ela pode acontecer de maneira assexuada
ou ela pode acontecer por recombinação gênica. Então, o que é que a gente precisa entender aqui? Na reprodução assexuada, não existe variabilidade genética. E vocês vão entender por quê assim que eu der a explicação. Já na recombinação gênica, o nome já diz, eu estou combinando genes diferentes. E aí existe variabilidade genética, tá? Vocês vão entender melhor agora. Vejam só, imagina que eu tenho uma bactéria. E essa bactéria, ela vai se dividir. Então, existem 4 tipos de reprodução nas bactérias. O primeiro tipo, que é o mais comum em todas as bactérias, é a divisão binária, mas a gente chama também de cisparidade, ou também podemos chamar de bipartição. São todos sinônimos para o mesmo processo de reprodução bacteriana, tá? De bacteriana e tem outros organismos também que fazem esse mesmo tipo de reprodução. Então, vejam só. Eu tenho aqui uma bactéria, certo? E essa bactéria, ela vai se dividir, ou seja, ela vai formar uma outra bactéria. Vejam bem, aqui a imagem mostra, eu não tenho uma outra bactéria aqui. Eu não tenho uma outra bactéria, eu não tenho adição de nenhum cromossomo vindo de um meio externo qualquer ou de uma outra bactéria, não tem nada. É essa bactéria se dividindo, ou seja, ela vai sofrer um estrangulamento citoplasmático. O citoplasma dela vai começar a fechar, apertar e vai separar em, ó, vai apertando, apertando cada vez mais até separar em 2 bactérias. Então, eu vou ter 2 bactérias filhas a partir da bactéria mãe. Cada bactéria vai dar origem a 2. E cada uma dessas aqui, quando elas se separarem, vai dar origem a mais 2. E assim a gente vai ter um crescimento exponencial na reprodução assexuada das bactérias, tá? Aqui a gente tem uma foto de uma eletromicroscopia, que é uma foto retirada de um microscópio eletrônico, para vocês verem a transmissão de cisparidade. Então, aqui eu tenho uma bactéria que está nesse processo de cisparidade, tá vendo? Ela está se dividindo aqui, certo? Então, esse é o tipo de divisão mais comum das bactérias. E por que, professora, que não tem variabilidade genética? Ora, eu tenho uma bactéria que se dividiu em 2. Não teve não teve nenhum gene de nenhuma outra bactéria que entrou nesse processo aqui. Então, ela fez uma outra bactéria idêntica a ela, ou seja, ela fez um clone dela. Então, não existe variação genética, porque essas 2 bactérias aqui são exatamente idênticas à primeira bactéria que deu origem a elas, tá? Então, por isso não tem variação genética. Já nos processos de recombinação gênica, que vão ser os outros que a gente vai ver agora, aí sim existe variabilidade genética, vocês vão entender por quê. Então, nosso segundo processo de reprodução é a conjugação. Estão lembrados lá do pile que eu chamei a atenção de vocês quando eu estava mostrando a estrutura da bactéria? Que era um canal de conjugação? Então, os piles, eles vão servir para unir bactérias. Então, veja, eu tenho uma bactéria aqui e uma outra bactéria. Elas vão ficar juntinhas uma da outra e o pile, ele vai formar como se fosse uma ponte entre... perdão, meu computador está descarregando. Vou pôr aqui na bateria. Então, eu vou formar uma ponte entre essas 2 bactérias e dessa ponte que vai ser formada entre essas 2 bactérias, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o DNA de uma bactéria passando para outra. Ó. Então, essa bactéria aqui, ó, doou o DNA para essa outra. Saiu um pouquinho lá do DNA dela para essa daqui, tá? Então, eu tenho aqui uma alteração na bactéria. Essa bactéria aqui já não é mais igual a ela era antes. Ela tem agora um novo conjunto de genes que ela não tinha antes. Então, eu tenho variação genética. Houve uma alteração, certo? A outra forma de recombinação é a transformação. E o que é a transformação?
A transformação é quando uma bactéria ela absorve, através da membrana plasmática dela mesmo, ela absorve DNA de outras células. Outras células que geralmente podem estar mortas ou não. Então, ela está passando ali e ela meio que captura uma parte, né, daquele DNA. Então, ela recebe um DNA do meio externo e ela incorpora esse DNA ao seu corpo. E aí eu vou ter uma recombinação gênica mais uma vez, certo? E por fim, nós temos a transdução. E o que é a transdução? A transdução ela é muito comum, por exemplo, em processos virais. Vocês devem lembrar que eu falei para vocês que existem vírus para todos os tipos de seres vivos. Não tem vírus só para seres humanos. Todos os tipos de seres vivos podem sofrer uma infecção viral. Agora, obviamente, os vírus eles são específicos, eles não parasitam todos os tipos de célula de todos os seres vivos do planeta ao mesmo tempo. Né? Tanto é que a gente tem formas de transmissão específicas para cada tipo de vírus. Logo, então, aqui a gente tem um exemplo em que uma célula ela sofreu um processo de infecção viral e vocês sabem que o vírus ele vai fazer com que a célula produza novos vírus. Então, ele usa as células para que as células elas produzam novos vírus, para que eles possam aumentar a sua capacidade. Mas eles por si só não conseguem fazer isso, porque eles não são seres vivos, não é isso? Então, imagina que tem uma célula, uma bactéria, que foi infectada por vírus, e esses vírus, eles vão trazer as informações dessa bactéria que foi infectada para uma outra bactéria. Então, quando eles infectam uma outra bactéria, eles vão trazer uma informação de um conjunto de genes que essa bactéria não tinha originalmente. Se a bactéria conseguir sobreviver à infecção viral, então ela vai ter um conjunto de genes diferente do que ela tinha antes da infecção, certo? Então, só para a gente finalizar aqui a nossa aula, a gente precisa falar rapidinho sobre a importância das bactérias. Então, as bactérias, gente, como eu disse para vocês, elas são extremamente importantes, elas não são só ruins. A maioria dos seres vivos que existem no planeta são bactérias. Imagina só se todas as bactérias fossem ruins, se tem tanta bactéria para uma célula só da gente. Então, elas não são todas ruins, pelo contrário. Tá? Então, as bactérias elas são muito importantes na decomposição da matéria orgânica, ou seja, elas são organismos decompositores, certo? Elas têm algumas, né, que são importantes também por serem agentes infecciosos e causarem doenças nos seres humanos, como a cólera, como a tuberculose, que a gente vai discutir em nossa próxima aula. Elas são importantes também em processos industriais, como os lactobacilos, que eu falei para vocês, que são utilizados na indústria alimentícia para fazer queijos, né, coalhada, leite fermentado, enfim. Elas são muito importantes na natureza, nos ciclos biogeoquímicos, é um conteúdo que vocês vão estudar quando tiverem vendo ecologia, mas para adiantar, o que acontece? Todos os seres vivos precisam de nitrogênio, certo? Dentro do seu metabolismo. Mas a gente não consegue absorver esse nitrogênio atmosférico. A gente só consegue absorver o nitrogênio atmosférico depois que ele passa pelo metabolismo das bactérias nitrificantes. Então, as plantas absorvem o nitrogênio na forma de nitrato, porque as bactérias nitrificantes fazem isso. E nós, animais ou consumidores, absorvemos esse nitrogênio a partir dos produtores. Então, sem as bactérias, a gente não conseguiria, né, ter essa absorção do nitrogênio. Tá? E, por fim,
As bactérias elas são extremamente utilizadas na engenharia genética e na biotecnologia, certo? Tanto para biorremediação, como, por exemplo, imagine um crime ambiental. Crime ambiental como aconteceu no Brasil, em Minas Gerais, em Brumadinho, em Mariana. Então, bactérias elas são utilizadas, elas são colocadas nesses solos porque elas degradam esses elementos químicos que causam danos no meio ambiente. Elas podem fazer isso. Bactérias elas também são utilizadas na produção de hormônios de crescimento para a nossa própria espécie e na produção de insulina. Então, não sei se vocês conhecem alguém que tem diabetes. Então, principalmente as pessoas com diabetes do tipo 1, elas precisam, né, de insulina porque elas não conseguem produzir a insulina para controlar a quantidade de açúcar que elas têm no sangue. E nós utilizamos essa engenharia genética, utilizamos as bactérias para métodos de engenharia genética, que é o quê? Para elas produzirem insulina humana para nós. São bactérias transgênicas que produzem insulina humana para serem usadas pelas pessoas que têm necessidade de insulina e não conseguem produzir, certo? Bem, gente, a gente finaliza essa aula por aqui. Eu peço que vocês façam as anotações de vocês, vejam esse vídeo quantas vezes for necessário para vocês. Estudem, pesquisem e a gente vai manter esse canal de diálogo, certo? Para que quando vocês, assim que for possível, eu tiro todas as dúvidas de vocês. Eu gostaria de fazer um apelo para que vocês ficassem todos em casa. Todo mundo que puder ficar em casa, fique em casa. Nós estamos passando por um momento muito difícil que talvez nunca visto na história da humanidade, ou pelo menos não temos registros de um momento tão difícil assim, de uma doença tão difundida no mundo inteiro. Então, vocês devem estar acompanhando nos noticiários que nós estamos no início do período de contágio. Então, não acreditem, não achem que isso é bobagem e porque vocês estão bem e vocês não estão vendo ninguém perto de vocês doente, que isso não pode acontecer. Nós estamos na fase inicial de contágio, certo? Então, vocês viram que a gente falou sobre vírus, vocês viram como que eles podem se reproduzir rapidamente, dependendo do ciclo deles. Então, vamos tentar minimizar todos os danos que essa pandemia pode causar na vida da gente. Quando eu falo na vida da gente, tanto no contexto social, quanto no contexto pessoal. A gente não quer perder as pessoas que a gente ama. Eu sei que algumas pessoas precisam sair de casa, né? Algumas pessoas são obrigadas a sair de casa. Então, se isso for algo que acontece na sua casa, então você fique em casa, porque se você fica em casa, já minimiza de acontecer uma tragédia muito grande. Então, cuidem das pessoas que vocês amam. Se o tempo vocês fiquem em casa, ajudem os familiares de vocês a manter a casa limpa, para que a gente consiga voltar todo mundo bem. Quando tudo isso passar, voltar todo mundo bem, todo mundo se abraçar, todo mundo feliz, a gente se encontrar de novo todos os dias. Então, quando vocês estiverem se sentindo sozinhos, façam uma videochamada com os amigos de vocês, certo? Vejam uma série, estudem, e isso vai passar, tá? Isso vai passar e quanto mais a gente colaborar com as instruções do Ministério da Saúde, mais rápido e com menos danos e com menos sofrimento a gente vai passar por isso, tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.